Meu irmão, você não vai dormir na hora da mensagem da palavra, vai? Não vai. Muito obrigado por tudo. Vou me esforçar, irmã Mirozan. Vou me esforçar. Guardei. Ela falou que ela chegou num lugar, pastor, o pessoal chamava ela de Mirozin, de Mirozá, de Miro, tudo quanto é Miro, menos acertar o nome dela, mas eu acertei, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia apenas na parte A do capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Apenas a parte A do primeiro verso, amém? Se alguém puder gentilmente arrumar um pouquinho d'água para mim, eu vou agradecer muito. Capítulo 5 de Eclesiastes, a parte A do verso, diz assim a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, por estar diante do teu rebanho, do teu povo, da tua igreja preciosa, amada. Senhor, que tu possas, Senhor, nesta manhã, nos prestigiar, Senhor, com a revelação da tua palavra, porque nós necessitamos da tua bondade. Deus, permita que minha vida seja um canal para o teu povo nesta manhã, Deus, e que sejamos tremendamente abençoados. Deus, tua é a glória, a unção, a graça, tudo isso vem de ti, Pai. Oh meu Deus, e nos ajuda, Senhor, nesta manhã, Pai. E nós continuaremos dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua bondade, no nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o teu lugar. Muito obrigado, diácono Alberto. Glória a Deus. A gente tem essa luta lá no Rio de Janeiro. Às vezes os copinhos eles são difíceis de abrir, mas a gente consegue, com oração e jejum. Isso, jejuar mais. Obrigado, amado. Queridos irmãos, assim como nós necessitamos de muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, assim como nós necessitamos ter algumas necessidades supridas da nossa vida, uma das necessidades que precisa ocupar um lugar muito especial em nossas vidas é a necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu gosto muito desse negócio de ler e escrever, ler e escrever. Isso é muito importante. No que tange a palavra de Deus, é um alimento assim, essencial para a manutenção da nossa vida em todas as áreas. E eu estive pensando nesse texto ao longo da semana e venho escrevendo algumas coisas, né? Eu sou daquele tipo que se eu estou no culto, estou ali prestando atenção no culto, alguém traz uma palavra e eu falei, nossa, que coisa linda, e eu gravo aquela palavra e começo, chego em casa eu começo a escrever, e isso é bom, isso faz um bem muito grande para a nossa alma, e eu quero poder compartilhar com vocês algumas coisas que eu escrevi aqui na orientação do Espírito Santo de Deus. Pois bem, o texto que nós lemos diz a seguinte coisa: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ao longo da nossa vida, todos nós, temos experimentado entrar e sair de lugares, entrar e sair de situações, entrar e sair de várias coisas na nossa vida, né? E isso é natural, porque faz parte. Por exemplo, hoje nós despertamos com a bondade de Deus, com saúde, né? Decidimos levantar, abrir a porta do banheiro, entrar no banheiro, tomar banho, né? Fazer a nossa higiene, decidir vir para o culto. Outros decidiram ficar dormindo, outros não quiseram estar aqui na ceia ou vão chegar mais tarde, mas decidiram. Isso é natural. Nós somos assim, nós somos predispostos a decidir coisas todos os dias, né? Alguns que decidem, né, manter-se na inércia, não tomam decisões, e algumas áreas da vida elas vão acabar ficando assim necessitadas, ou seja, vão ficar com ausência de algo importante para a sua condução diária. Então presta atenção, é verdade, muita verdade, que nós muitas das vezes entramos em lugares ou situações que nós não deveríamos ou não gostaríamos, né?
Quantas vezes nós já entramos em vários lugares, em várias situações, e aí isso acontece porque nós decidimos entrar. Às vezes nós fomos empurrados para determinadas situações, às vezes nós fomos conduzidos para entrar em determinadas situações ou lugares, mesmo não querendo, e nós fomos aí persuadidos a entrar nessas situações. Algumas dessas nossas decisões, elas nos permitem ou nos permitiram viver experiências das mais diversas, né? De experiências boas, experiências ruins, né? Mas a verdade é que todas elas ficaram gravadas ao longo da nossa história até aqui. Quem se lembra de coisas que aconteceram em suas vidas lá no passado? Levanta a mão assim, nós nos lembramos, porque nós temos essa capacidade intelectual, essa graça de Deus, de podermos armazenar coisas e nos lembrarmos sempre dessas coisas. Algumas delas vão trazer para nós uma satisfação, uma alegria, né? E outras vão trazer assim, poxa vida, né? Que prova que a gente passou naquele momento, que luta que nós enfrentamos naquele momento. E, querendo ou não, elas jamais serão apagadas da nossa mente, elas jamais serão extintas da nossa história. Por quê? Porque faz parte da nossa vida, faz parte. E você pode acreditar que elas serviram ou ainda continuarão servindo para cada um de nós como experiência, como experiências. E quando a gente tiver que enfrentar situação semelhante àquelas, certamente nos lembraremos das experiências que nós tivemos, e aí nós vamos então poder usar aquele momento, aquele episódio, aquela situação, aquela circunstância, como uma experiência no momento de decidir novamente a respeito de determinadas coisas. E aí, queridos, às vezes a gente diz assim, ó, eu já passei por isso, eu já vi isso em algum lugar, eu conheço essa história de algum lugar. Isso não significa dizer que nós não teremos que enfrentar determinadas situações novamente nas nossas vidas. Mas tudo isso faz parte de uma oportunidade que Deus nos dá de sermos aperfeiçoados em coisas, de sermos assim orientados para que a nossa vida ela seja respaldada em cima das coisas que são reais no nosso dia a dia, para que através dessa experiência nós possamos alcançar um resultado mais excelente. Excelente. Por exemplo, quem aqui já ficou reprovado em alguma matéria, seja ela do ensino médio, ou seja da faculdade? Quem levantou? Quem? Irmão, esse povo aqui é bom, hein? Quase ninguém aqui é reprovado, hein, pastor? Olha só, nós entramos e saímos de várias coisas, de vários lugares. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou completar 52 anos, embora não pareça, né? Fala a verdade. Não pareça, parece mais, né? Olha, o varão ali ficou... Embora não pareça, irmãos, mas eu vou completar 52 anos de idade. Eu já entrei em muita furada na minha vida. Ah, já. Quem aqui já entrou em alguma? Aqui fala furada, aqui em Brasília? Quem já entrou em alguma enrascada aqui, irmão? Tu é bom, hein, cara? O cara ali está com os dois braços cruzados. Como é teu nome, cara? Fábio. Todos nós, irmãos, todos nós um dia na nossa vida já decidimos alguma coisa errada. Todos nós já entramos numa situação onde nós não gostaríamos de ter entrado. Todos nós já entramos em circunstâncias, em coisas que nós não gostaríamos de entrar. E existem outras coisas que nós desejaríamos muito entrar, mas não entramos por alguma razão, por alguma impossibilidade. Porque é assim a nossa vida. A nossa vida ela é marcada por esses episódios. A nossa vida ela é marcada por essas situações. E aí, eu confesso para os irmãos que já teve situações que eu entrei, pastor, que eu falei bem assim, meu Deus do céu, o que eu fui arrumar para a minha vida? O que eu fui arrumar para a minha vida? Por que eu entrei nesse negócio? Por que eu entrei nessa situação? E aí, em algumas delas, nós não pedimos orientação ao Senhor. Em algumas delas, nós achamos que somos muito bons. Em algumas delas, nós acreditamos que a nossa capacidade intelectual, ou que a nossa capacidade financeira, ou a nossa capacidade, seja lá qual for,
nos dá outorga para tomarmos decisões, de entrar em determinadas situações, e aí depois que a gente está no meio dessa situação, a gente corre para pedir misericórdia. Deus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que eu fui entrar nesse negócio? Por que eu fui entrar nessa situação? Por que eu fui fazer isso, Senhor? E tem alguns que até culpam a Deus. Senhor, mas tu não usou o vaso para falar comigo? Tu não usou alguém para falar comigo? A pergunta é, será que foi Deus mesmo que usou, que falou? Será que foi Ele mesmo que outorgou esse negócio para que você pudesse tomar essa decisão? Veja bem, queridos, eu estou trazendo aqui uma situação muito clara para a gente compreender que a nossa vida, ela consiste em entrar e sair de coisas. Entrar e sair de fases. Há momentos na nossa vida que a gente entra numa fase ruim. É verdade ou não é, irmãos? Os irmãos estão dormindo, pastor, me ajudei. Quem aqui já entrou numa fase ruim, levanta a mão e diga assim, ó, eu entrei. É isso aí. Catuca o teu irmão do lado e fala assim, ó, não dorme. É mais ou menos, está vendo? Mateus é elétrico, eu sou um pouco menos, mas ele é mais do que eu. Então preste atenção, a nossa vida é assim. E aí, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, muito importante. No que diz respeito, e eu preciso que você preste atenção nisso, no que diz respeito à nossa relação com Cristo, e conduzidos por uma certeza absoluta, pelo menos eu tenho essa certeza absoluta na minha alma, sem dúvida alguma, a melhor das experiências que eu já vivi foi no dia que eu decidi entrar pela porta estreita. Foi o dia que eu decidi entrar pela porta da verdade, pela porta da santidade, pela porta da salvação. Essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, de entrar para um caminho onde eu tivesse a possibilidade de poder ter alguém cuidando de mim todos os dias. Essa foi uma das melhores decisões. E no meu caso, aconteceu no dia 10 de julho de 1991. 10 de julho de 1991, eu estava jogado no altar, sem nenhuma formalidade, nada disso, jogado no altar, pedindo misericórdia, e aqueles irmãos orando por mim, com as mãos estendidas, ministrando a bondade de Deus, e a partir daquele momento a minha vida mudou completamente. Vocês não fazem ideia de como era antes, o antes e o depois, mas vão saber que eu também vou mandar livro para cá, tá, pastor? Vou mandar meu livro para cá. E aí vocês imaginem só, que coisa maravilhosa foi o dia que Ele nos deu a oportunidade de decidirmos recebê-lo como Salvador de nossas almas, de decidirmos receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí, queridos, uma das coisas que nós, como ministros do Senhor, como pais de família, como pastores, nós temos uma preocupação muito grande, porque eu vou dizer para você, a maior dificuldade que nós enfrentamos ao longo da nossa trajetória com Cristo é manter essa relação no lugar onde ela precisa estar. A maior dificuldade que nós enfrentamos todos os dias é manter essa relação com Cristo exatamente no lugar onde ela precisa estar. E a grande verdade é que isso às vezes acontece de uma forma decrescente, porque nós abrimos mão de alguns princípios, porque nós abrimos mão de algumas verdades que precisam ser observadas dia após dia. E aí, essa nossa relação com Cristo, que um dia estava no ápice, que um dia estava lá no topo, ela começa a enfrentar algumas variáveis e nós deixamos de viver as riquezas da plenitude que o Evangelho de Cristo pode oferecer para a sua igreja. Dizem por aí que conseguir chegar no topo de uma onda, no topo de uma montanha e outras coisas mais, é uma experiência fantástica. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho esse desejo, né? Porque eu fiquei olhando outro dia desse na televisão, o cara descendo uma onda numa prancha, eu falei, Jesus tem miséria, que o Senhor me livre disso.
E eles enfrentam aquilo com a maior naturalidade. Tem uma galera que gosta, beleza, parabéns. Tem gente que gosta de escalar montanha, né? Tem gente que é selva pura, roupa, selva, montanha, guerrilha urbana, vamos nessa! E vai, quer escalar, mas tem coisas que não me atraem tanto. Mas se tem uma coisa que me atrai, que mexe comigo, é todas as vezes que eu sinto um desejo incansável na alma de chegar no momento de plenitude, de relação com o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, queridos, o pecado muitas das vezes não nos permite viver no topo dessa relação constantemente. Quisera Deus que todos nós estivéssemos sempre lá no auge, no topo, no ponto mais alto da nossa relação com o Senhor a todo instante, mas não é assim que acontece, porque nós fraquejamos, porque nós muitas das vezes vacilamos, porque nós abrimos mãos de alguns valores, de alguns princípios que são importantes para que a nossa relação esteja lá no topo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, não se preocupe, porque estar um momento lá em cima é muito bom. Na verdade, quem dera se pudéssemos estar lá a todo instante, mas passar por dificuldades também é algo de que nenhum de nós estamos livres. Você é normal. Fala para quem está do teu lado aí, você é normal. Fala aí, irmão, me ajuda aí, fala assim, você é normal. Fala assim, ó, fica tranquilo. Você é normal. Você é normal. Porque viver situações de baixa também é normal. Viver situações onde nós, em determinados dias ou momentos, estamos completamente lá embaixo, isso é normal. Isso é normal. Jesus manifestou isso. Chega um momento, lá no Evangelho de Marcos está registrado, ele quer compartilhar com os discípulos, dizendo a seguinte coisa, eu preciso falar alguma coisa com vocês, e os discípulos, sim, mestre, pode falar, e os discípulos estão pensando que Jesus vai chegar em Jerusalém e vai dominar tudo, é nosso, está tudo dominado, eu vou assumir o trono e é tudo nosso. Jesus fala, não, o Filho do Homem, ele vai ser maltratado. Vão bater nele, vão cuspir nele, vão massacrar ele, e depois vão matá-lo, vão pregá-lo numa cruz, ele vai morrer. Jesus estava querendo compartilhar aquele momento de dor na alma que todo ser humano, assim como eu e você, sente. Mas os discípulos, Senhor, para com esse papo de morte, muda o disco, vamos falar de outra coisa. Às vezes tem pessoas ao teu lado que querem compartilhar um sentimento, está passando por uma luta, uma dificuldade, e você fala, que isso, irmão, vamos orar, vamos para o manto, vamos subir um monte, esquece isso. Mas às vezes é importante parar para ouvir quem está do seu lado, você sabia disso? É importante. E a nossa vida é assim. E aí deixa eu te dizer uma coisa agora, falar muito rapidamente, eu tenho poucos minutos, mas eu quero compartilhar com você uma riqueza da palavra de Deus. O texto que nós lemos estava em Eclesiastes 5, que diz o quê? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Entrar na casa de Deus é uma oportunidade para poucos. Escute isso. Você sabia disso? Você sabia disso, que entrar na casa de Deus é uma oportunidade para poucos? E quando a gente fala para poucos, não significa dizer que existe uma limitação para quem deseja entrar. Mas o que eu quero dizer é que poucas pessoas compreendem a excelência do que significa, do que representa entrar na casa de Deus. Às vezes, não nos damos conta do quão grande e quão excelente coisa é entrarmos na casa de Deus. Eu preciso lembrar uma coisa com você agora. Você se lembra do rito do tabernáculo? Quem se lembra disso aqui? Quem se lembra disso? Você se lembra que o caminho do pecador era um caminho muito difícil, de ano em ano. Depois de criar um animal doméstico, tinha que ser um animal doméstico, um animal a que se tinha afinidade só para ele. De ano em ano ele tinha que subir a Siló,
ou chegar quando a tenda estava em transição para oferecer o sacrifício. E as pessoas chegavam ali, mas estar no templo, estar na casa de Deus, era um ambiente reservado para as pessoas a quem Deus escolhera naquele momento para o exercício do tabernáculo. Então a pessoa chegava com o animal e trazia e entregava aquele animal ao sacerdote que estava na porta, e a ele era impedido de entrar naquele lugar. Mas ele deveria ficar ao longe, olhando aquela oferta, e detalhe, era ele quem tinha que imolar aquele animal. Ele pegava o cutelo, com uma mão colocava a mão na cabeça do animal, e com a outra vinha com o cutelo e imolava aquele animal. Era responsabilidade dele matar aquele animal. Todavia, ele não tinha o direito de se achegar até o altar. Ele tinha que ficar ao longe, vendo aquele animal queimar em cima do altar, para que ele tivesse a certeza de que quem deveria estar ali era ele, por conta dos seus pecados. Esse era o rito do tabernáculo. E aí eu fico imaginando, sabe, irmãos, como devia ser tamanha a frustração para aqueles que ali, carregados de culpa pelos pecados, os arrependidos, é claro, até chegavam perto, porém não lhes era permitido a entrada na presença de Deus. No que diz respeito a nós, o amor de Deus nos alcançou. No que diz respeito a nós fomos prestigiados. Parece um paradoxo, né? Mas é verdade. Fomos prestigiados pela morte de alguém. Alguém morreu para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de estar aqui neste lugar. Carol, você pode me ajudar aqui? Para não me confundir com o som que está vindo do lado. Pela morte de alguém, nós recebemos a oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Pela morte de alguém, nós tivemos a chance de ver os nossos pecados perdoados, nossas dívidas pagas, para que tivéssemos então desfrutando dessa situação. O pecado que nos impedia de entrar na presença de Deus, que nos impedia de termos acesso ao lugar da adoração, nos foi aberto pela morte de Cristo. O grande milagre da cruz. O grande milagre da cruz nos deu a possibilidade de estarmos nesta reunião tão sublime, onde daqui a pouco nós estaremos partindo pão, participando da mesa do Senhor. Nenhum pecador teria acesso ou possibilidade de viver um momento tão sublime como esse, se não fosse pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E aí o escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, a porta que nos estava fechada, as impossibilidades que nos eram impostas por conta da nossa vida pecaminosa, nos foi liberado o acesso pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E aí ele diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteireza, certeza de fé, o corpo lavado com água limpa e com a convicção de que você está recebendo uma oportunidade que ninguém um dia teve coragem de dar a você, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, o maior doador, ele retira a sua maior dádiva para oferecer em troca pela alma dos pecadores que éramos nós, e nos colocarmos dentro de um propósito como foi ministrado ontem, para junto com Ele vivermos na eternidade. Você devia estar dando muita glória a Deus por causa disso, irmão, porque, como eu disse para vocês, estar na casa de Deus é um momento ímpar. Jesus sempre, no seu ministério, levou isso muito a sério. A casa de Deus é algo muito sério.
Entrar na casa de Deus é algo muito importante. Há pessoas que não conseguem alcançar essa grande revelação. Às vezes são indiferentes. Vai para o culto hoje não? Não sei se eu estou com vontade de ir para a igreja hoje. Você não vai à casa de Deus hoje? Não sei. Mas quando vem, além de ser indiferente, parece que o temor fica comprometido. E aí pega o celular na hora do culto. Às vezes, a palavra está sendo liberada como correntes de água do altar de Deus. Ô irmão, e como eu amo esse negócio de estar na casa de Deus. E nos corrói a alma em ver que nem todo mundo consegue alcançar essa honra dada por Deus. Estão dentro do templo, mas a cabeça está em outro lugar. Lembra-se do que eu falei do pecador? Ele ficava de fora, a ele não era permitida a entrada. Sabe, irmãos, é bem verdade que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No entanto, eu preciso dizer para você que tal assertiva, na verdade, ela não pode ser mal interpretada ao ponto de não devotarmos apreço ao lugar de adoração. Não pode. A reverência e a devoção expressas no templo devem ser cuidadosamente observados. Cuidadosamente. Entrar na casa de Deus é uma oportunidade ímpar. Entrar na casa de Deus é algo excelente. Entrar na casa de Deus é um presente incomparável. O local de culto, ele é um lugar tão especial para Deus, que Ele fez questão de registrar inúmeros mandamentos em sua palavra. Sendo assim, é preciso destacar que Deus não está apenas preocupado com a adoração, mas sobretudo como essa adoração acontece. Não se trata apenas de conteúdo, mas também de forma. Porque o nosso Deus é santo. Repita comigo, diga assim: Deus é santo. Deus é santo. Capítulo 12 da carta que Paulo escreve aos Romanos diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Sabe o que isso significa? Obviamente que aqui deve ter alguns teólogos e tem as interpretações, a exegese para conduzir uma interpretação como essa, uma hermenêutica. Mas, na verdade, diz respeito àquilo que se oferece no altar. Estar aqui nesta manhã é um ato de adoração, onde você coloca a sua vida diante do altar de Deus. Isso significa dizer, irmãos, que uma vez oferecida a oferta no altar, ela não pode ser retirada dali. A adoração, quando se inicia, ela tem que ir até o fim. Ou seja, a oferta tem que queimar por completo. Ela não pode ser queimada parcialmente. É necessário que ela se queime por completo no altar. E eu estou caminhando para terminar. Estar no lugar da adoração de forma correta pode nos reservar surpresas gloriosas, das quais nós jamais tivemos a oportunidade de presenciar. Eu quero rapidamente falar de um testemunho aqui, do cunhado do pastor Antônio, Jackson, o nome dele. Eu tenho essa liberdade para falar isso. Quando nós chegamos na igreja onde congregamos, embora eu já conhecesse Jackson de muitos anos,
Chegamos na igreja e ele era frequentador da igreja. A esposa serva de Deus e ele afastado dos caminhos do Senhor há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, pastor Casimiro. E quando nós chegamos lá, nós começamos a trabalhar e sempre trabalhamos na área de família. E Jackson sempre vinha de tabela nas programações com a esposa. Embora não tivesse nenhuma, não, eu estou aqui para ajudar. Era um crente disfarçado. Estou aqui para ajudar. Que obreiro, pastor, que obreiro aquele homem. Sempre pronto para servir. Um diácono. E eu brincava com ele e dizia assim para ele: rapaz, você, deixa eu descer do altar para os irmãos não interpretarem isso como pecado. Eu dizia: rapaz, você é um diácono sem vergonha, às vezes você falta culto, você não vem para cá. Ele: não, pastor, não faz isso não, pastor. Porque ele não queria saber desse negócio de crente. Algumas pessoas até perguntavam assim, nas programações, os religiosos, né? Os religiosos perguntavam assim: pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Que mal lhe pergunte. Qual é a do Jackson? Eu falava para ele: não se mete com o Jackson, que ele é meu obreiro. Não se mete com ele. Deixa ele aí. Ele quer trabalhar? Deixa ele trabalhar. Ué, mas ele já se converteu, ele já aceitou Jesus. Eu falei: deixa ele quietinho. E nesse último retiro que nós fizemos de carnaval, irmãos, o Jackson estava dentro da casa de Deus. O Jackson estava em uma das reuniões onde a graça de Deus ela era palpável nos 4 cantos daquele lugar. O Jackson estava num lugar assim como você está agora, onde a graça de Deus flui desse altar. E quando o pregador começou a ministrar a palavra e disse assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir enquanto essa pessoa que está aqui não entender que hoje é o seu dia. E no momento aquele pregador disse assim: você pensa que as orações da tua mãe foi em vão? E quando ele disse aquilo, pastor, eu já estava assim de longe olhando para ele. Falei: se ele levantar, eu vou correr e vou pular no pescoço dele. E ele levantou as 2 mãos. E quando ele levantou, eu corri ao encontro dele, agarrei e saí arrastando ele até o altar, irmãos. Quando nós estamos na casa de Deus, a gente não tem ideia do que pode acontecer. Quando nós estamos neste lugar, como precisamos estar, Deus nos surpreende. Talvez você tenha entrado aqui nesta casa hoje, cheio de problemas, cheios de questionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, lembra-se de Asaf. Lembra-se de Asaf. Deixa eu ler com você esse texto, Salmo 73, tem como colocar aí? O Rabaxere mandarabacantarabalabás, Churiquemendarabalabachés. Olha o que Asaf diz: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Continua: quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge com um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos.
Continua e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, olha só a expressão de um ministro da casa de Deus. Ele estava lá embaixo, irmão. Ele estava lá embaixo, ele estava cansado de muita coisa. Talvez você esteja cansado de muita coisa. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã e castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. É só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Leia isso comigo, leia bem alto, diga 1, 2, 3. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta manhã, mas deixa eu te lembrar uma coisa: você está no santuário de Deus, você está na casa de Deus, você está no santuário do Senhor, você está no lugar onde você pode ser surpreendido, ou talvez já esteja sendo surpreendido agora, neste momento. E eu quero fazer com você com que sintamos que este lugar é um lugar de adoração. Levante a sua mão assim comigo. Eu vou cantar uma canção aqui com vocês da época do pastor Antônio. Não é da minha época, é da época do pastor Antônio. Mas eu queria que você abrisse o teu coração. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu quero te convidar, fique de pé, vamos adorar ao Senhor e dizer: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Declare: Jesus, reunimos-nos. Pois um dia a sua morte. Declare isso, declare. E nos deu completo acesso. Me ajuda aí, cadê as meninas do Ministério de Louvor? O véu que separava já não. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Diga, declare, pra quê? E fazer teu nome Jesus, em tua presença, declare. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Escute isso. Escute isso. Estar diante da mesa do Senhor é uma oportunidade sem igual. Assuste-se os irmãos, nós que somos pastores, às vezes nos deparamos com algumas situações, tipo assim: não, hoje eu não vou participar da ceia porque eu não estou me sentindo bem. Não, hoje eu não estou legal não, pastor. O diácono chega para servir e a pessoa fala: não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O véu que separava, ele já não separa mais. As acusações do inferno contra a tua vida podem ser dissipadas com apenas um gesto de arrependimento. Você recebeu o convite através do sangue de Cristo para fazer parte da mesa. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará de uma oportunidade tão excelente como essa? Você é um privilegiado por estar hoje neste lugar. E como ministro da palavra de Deus, eu quero que você saia daqui hoje com uma alegria tremenda na tua alma. E saiba que quando você está no lugar da adoração, estar na casa de Deus é estar no lugar mais excelente que o ser humano pode estar. Tem gente que diz assim: pastor, hoje eu almocei com Jair Messias Bolsonaro. Pastor, hoje eu... Tem uma coisa que acontece comigo que eu vou dizer para os irmãos. E os irmãos não fazem ideia por que eu faço isso. Já estou terminando, pastor Cassimiro. Os irmãos não conhecem a minha história. Mas hoje, quando eu estou lá no Rio de Janeiro, os irmãos não fazem ideia que eu já dormi embaixo de marquise enrolado em jornal. Você não faz ideia. Vocês não fazem ideia do que eu já tive que enfrentar por não conhecer a Cristo. Pensa só, vocês vão ouvir isso um dia, de ter dormido debaixo de marquise. E hoje Deus me deu a graça de ter um escritório jurídico no centro, no coração do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Antônio Carlos. E às vezes, quando eu estou no tribunal de segunda instância, sustentando as razões do recurso que Deus me deu graça e sabedoria para escrever, para preparar, e quando eu estou diante daquela turma de desembargadores, quando eu saio dali, eu corro para achar um banheiro para chorar, porque o Senhor nos reserva surpresas extraordinárias. O véu que separava já não separa mais. Já não separa mais. Você só precisa entender uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você veio aqui hoje para se reunir em nome de Jesus, amém? Então vamos cantar apenas mais uma vez, amém? Jesus, Jesus em tua presença. Declare isso, declare isso. Agora brilha e cada dia brilha mais. Pra quê?
instrumento, só igreja, só igreja. O véu.